Onde a Curiosity irá primeiro? Apresentado por Ciência na NASA. Já não é novidade que o novo rover da NASA em Marte, o Curiosity, está descansando com segurança na superfície do planeta vermelho, após um pouso temerário que deixou a nação prendendo a respiração. Agora, os cientistas da missão estão ansiosos para começar a se mover, com um conjunto de rodas tão doce à disposição e a estrada aberta diante deles. Para onde eles irão primeiro? Não teremos que viajar muito para nos animar. Diz o cientista do projeto John Gratzinger, aterrissamos no melhor lugar possível dentro da elipse de pouso, à base de um leque aluvial. Um leque aluvial é um padrão de rochas sedimentares, sujeira e areia depositados por água corrente. Neste caso, talvez um antigo rio marciano. Como a vida como a conhecemos requer água líquida, este é um excelente primeiro lugar para procurar pistas de um Marte, que já foi hospitaleiro para a vida. O leque aluvial indica que a água fluiu pela superfície, então desceremos para onde a água pode ter se acumulado. Estaremos procurando por minerais como sais que podem nos dizer onde a água esteve. É como uma caça ao tesouro, com minerais como pistas. Depois disso, diz Gratzinger, é a toda velocidade para a base do Monte Sharp, uma montanha de 5.000 metros de altura, que contém em suas camadas antigas possíveis pistas para a vida no planeta vermelho. Teremos que fazer um acordo conosco mesmos, para não parar com muita frequência ao longo do caminho. O Monte Sharp é a razão pela qual escolhemos este local de pouso, então precisamos ir rápido para lá. O vice-gerente do programa, Richard Cook, descreve a tentação de parar ao longo do caminho. Será como tirar férias em família, mas em vez da família, você tem 400 cientistas que querem parar e olhar para cada local. A Curiosity está cheia de instrumentos feitos, sob medida para procurar os blocos de construção químicos da vida. Um laser no mastro da Curiosity pode mirar em rochas interessantes e vaporizar pequenos pontos nelas a até 7 metros de distância. Os microblastos produzem nuvens de plasma, e os cientistas podem examinar a luz refletida por essas nuvens para descobrir do que as rochas são feitas. O mastro também ostenta uma câmera de alta resolução chamada Mastcam, que já começou a observar e fotografar os arredores do rover. O braço robótico do rover empunha sua própria gama de instrumentos. O Alpha Particle X-ray Spectrometer medirá a abundância de elementos químicos na poeira, solos, rochas e amostras que o rover coleta. O Mars Hand Lens Imager atua como uma lente de aumento de geólogo que pode tirar suas próprias fotos coloridas. Por fim, as amostras serão entregues a um par de instrumentos de laboratório a bordo. Um deles, SAM, abreviação de Sample Analyze at Mars, explorará o planeta vermelho farejando o ar, no estilo Bird Dog. Ele tem aberturas para farejar a atmosfera e detectar gases como o metano. O SAM também pode farejar os gases liberados por amostras de rocha ou solo que ele aquece em seu próprio forno. Será que 400 cientistas, tomados pela emoção das melhores férias em família de todos os tempos, podem realmente correr para seu destino sem parar para saborear cada vista? Gratzinger faz apenas uma garantia. Nos próximos meses e anos, a Curiosity nos contará uma história incrível. Para mais cartões postais da Curiosity enquanto ela viaja pelo planeta vermelho, fique ligado em science.nasa.gov.